apresentar e pedir para que venha falar com vocês o Fernando Binhardi, que é médico, clínico geral, gerontólogo, homeopata, psicoterapeuta, constelador sistêmico, aconselhador biográfico e consultor em sustentabilidade. Ele nos diz que aprendeu a curar a partir da observação da natureza, especialmente dos peixes, das aves e das plantas. Ele lecionou ictiologia no curso de anatomia comparada na Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, onde ele se formou e coordenou o setor de estudos do envelhecimento e criou o setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde para viabilizar a compreensão do envelhecimento. Ele ofereceu cursos de extensão para formar equipes de saúde transdisciplinares. Ele introduziu o modelo multidimensional de ser humano, ancorado na mecânica quântica, como recurso para aplicação prática da noção de complexidade à medicina e às práticas integrativas. Em 1995, Fernando fundou e dirige até hoje o Centro de Ecologia Médica Florescer da Mata, instituição de ensino, pesquisa, assistência, onde são desenvolvidas pesquisas clínicas nos campos de meditação, constelação sistêmica, agroecologia, fitomedicina e pedagogia de saúde. Fernando, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Maria. Fiquei emocionado de saber tudo isso de mim, nem eu lembrava de tudo isso. Gente, como é que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo fazer o share aqui. É que eu não sei onde procurar aqui. Abre o seu arquivo e depois põe compartilhar tela. Então eu não começo com o share screen. Abre o arquivo, clica lá no arquivo. Entendi. E agora põe compartilhar tela e clica nele lá 2 vezes. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Ele abriu, e agora como é que eu faço para ir para lá? Compartilhar tela, clica no compartilhar tela e clica nele 2 vezes. O problema é que agora o compartilhar a tela sumiu daqui. Sobe um pouquinho aqui em cima, que ele rola um pouquinho para cima, que ele já entra. O duro é isso. Deixa eu ver o que eu faço aqui para ele aparecer. Fernanda, às vezes você põe no mouse assim na parte de baixo, aparece o compartilhar tela. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui. Deu certo. Agora vamos lá. Compartilhar tela. Aqui está. Bato uma vez ou 2 vezes? Dá 2 clicadinhas aí que ele já entra. Vamos ver. Isso. Já vai entrar. Entrou. Ótimo. Perfeito. Agora, isso. Põe aí em modo de apresentação. Já pus. Vamos ver se... ele já vai. Perfeito. Ótimo. Vivendo e aprendendo.
Então, gente, primeiro queria agradecer muito essa coisa que é muito frustrante para a gente que faz pesquisa, que a gente faz pesquisa e fica com ela, né? Então, não partilha. Então, fico muito feliz de estar podendo partilhar essa experiência. Agradeço muitíssimo ao CETRANS, né, que eu venho acompanhando há tantos anos, em particular a Maria e a Vitória, que me deram todo esse apoio aí para estar com vocês. E uma gratidão infinita à Julieta, né, por estar sendo essa perseverante pessoa que faz tudo isso acontecer, junto com sua equipe, claro. Nenhum de nós faz nada sozinho, né? E gostaria de começar falando do momento que a gente vive na humanidade. Tanto esse momento do desafio da pandemia, que eu vou falar um pouquinho, mas em particular com esse momento onde a gente está mudando de realidade demográfica, né? Eu comecei a fazer medicina nos anos 70, e na época o grande problema era como manter criança viva, né? Mortalidade infantil era o grande problema da época. E hoje o problema maior é como dar qualidade, da saúde com qualidade de vida para as pessoas idosas, porque o número, né, de pessoas idosas aumentou proporcionalmente muito, né? E a gente tem um problema muito sério, porque assim, é na velhice, na maturidade, que a complexidade humana se torna mais evidente. E a medicina convencional, que é uma medicina ancorada num modelo mecânico de homem, está longe de poder dar conta disso. Tanto é que o maior problema que fez com que, inclusive, surgisse a geriatria é o problema da polifarmácia. Eu não sei se todos nós aqui temos essa noção. A medicina é uma prática, a medicina convencional, né? Não a medicina tradicional. A medicina convencional é uma prática topográfica. Você quer deixar um médico inquieto, é chegar para ele e falar: doutor, eu não estou bem. Que logo em seguida já vem uma pergunta: onde? Se não tiver onde, o raciocínio médico não começa. A gente precisa de um onde. Porque desse onde que eu vou fazer? Bom, então, pode ser esse diagnóstico, esse ou esse, posso pedir alguns exames, e daí, necessariamente, eu chego a um tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Esse modelo não alcança a complexidade de um ser humano, né? A fala do Brenner foi um bálsamo para mim. Gostaria muito de conversar muito com ele, porque assim é, né? A vida humana é complexa e assim não é um remedinho ou 2 ou 3 ou 4 que vão resolver a complexidade de um ser humano. E a gente vem se deparando com isso há mais de 20 anos. E uma das coisas que fica bem evidente é que a geriatria foi necessária, né, como especialidade, exatamente porque surge o problema da polifarmácia. É muito comum uma pessoa com 50, 60 anos ter vários diagnósticos. Se você, a cada diagnóstico, dá um tratamento, isso faz uma somatória. Uma vez fiz uma tarde, passando na sala de espera do ambulatório de geriatria, fiz uma enquete de quantas cápsulas cada pessoa tomava por dia. Eu encontrei uma pessoa que tomava 60 cápsulas por dia. Quer dizer, é uma feijoada de cápsulas, né? Uma coisa que um organismo não dá conta. Então, o modelo médico convencional ancorado na visão mecânica de ser humano é insuficiente para essa fase da vida. E essa fase da vida, ela é uma fase que está cada vez mais presente. Vocês veem aqui por esses gráficos que mostram a evolução da pirâmide ao longo dos anos. Em 2013, a gente ainda estava falando de uma pirâmide. Essa imagem ainda tem cara de pirâmide. Mas vocês estão vendo que em 2040 já se prevê um balãozinho que fica mais grave ainda
em 2060. Ou seja, prevê-se uma presença, quer dizer, mais de um quarto da população terá mais que 65 anos. Então, esse modelo de sociedade que a gente vive hoje é absolutamente insustentável para os próximos anos. Então, uma das pesquisas que a gente fez na Unifesp, que começou no final dos anos 80, foi recensear cerca de 1.700 idosos. E eu estou sublinhando recensear porque a gente bateu na porta da casa das pessoas. Então, a gente teve a oportunidade de encontrar idosos saudáveis, né? Esses idosos jamais atenderiam a uma convocação para uma pesquisa. Então, ao bater na porta, a gente encontrou pessoas diferentes que ensinaram muito para a gente, porque eram pessoas que, apesar de idosos, por exemplo, tinham um sono reparador. E a pesquisa epidemiológica sobre o sono fala que o sono do idoso é picado. Então, não é que o sono do idoso é picado. E daí a gente pode descobrir que o estilo de vida que a nossa sociedade construiu é um estilo de vida que adoece. E adoece como? Entre outras coisas, né? Principalmente corroendo a qualidade do sono. Então, foi bem evidente que a qualidade da vida madura era intimamente relacionada ao estilo de vida, o que já ultrapassava, né, o alcance da medicina de um modelo mecânico, né? Se um carro chega numa oficina mecânica pela terceira vez para trocar a caixa de câmbio, precisa trocar o motorista, né? E isso foge ao alcance do mecânico. O mecânico vai, o senhor contrata um motorista para dirigir o seu carro porque o senhor não está sabendo dirigir o carro. E é isso que acontece na medicina. Quer dizer, são hábitos inadequados, erros no estilo de vida que conduzem à doença crônica. Isso hoje já se torna uma realidade que uma das principais escolas de medicina do Ocidente, que é Harvard, já migrou de uma medicina convencional, de uma medicina do remediar, para uma medicina do estilo de vida, onde o médico deixa de ser um mero prescriptor para se tornar um parceiro da pessoa na identificação daquilo que precisa ser transformado no seu estilo de vida. E essa transformação, ela é interessante a gente olhar o que é o momento da maturidade, né? Eu não quero entrar em detalhes nesse gráfico tão complexo aqui, que é da doutora Gudrun, que eu tive a felicidade de aprender a biografia diretamente com ela, mas observem que a gente né, vem aqui, deixa eu ver se dá o curso. Vocês enxergam o meu cursor aí? Aqui. Sim, né? Então, ó, vejam que aqui no fim, né, nessa fase madura da vida, há uma inexorável queda da vitalidade, está aqui caindo a vitalidade, e deveria haver um incremento da sabedoria e da espiritualidade. Quer dizer, a gente vem do espírito e toma consciência do espírito. Sei que aqui a gente vai ter uma questão com aquelas pessoas que preferem trabalhar numa ciência que desconsidera essa instância do espírito, mas tenho que partilhar com vocês aquilo que tem sido, tem dado resultado, né, nas nossas pesquisas. E uma coisa que é tão evidente isso, que a gente cunhou um aforisma no Centro de Estudos do Envelhecimento, que é assim: envelhece bem quem, ao longo da vida, construiu sabedoria, para com ela administrar a inexorável queda da vitalidade. Então, se eu não me tornei uma pessoa sábia, eu sofro a queda da vitalidade em vez de aprender a lidar com ela. Então,
a gente percebe que há oportunidades na vida madura. Por exemplo, esse fantástico congresso que a gente está vivendo é claramente uma interseção, é um fruto intergeracional da sabedoria de pessoas com mais idade, né, articulados com a tecnologia de pessoas mais jovens. Então, eu acho que essa é uma solução do futuro, né? A intergeracionalidade. Vários dos programas que a gente procura criar, inclusive um co-housing que a gente está tentando desenvolver, priorizam a intergeracionalidade. E algumas pessoas falam, mas adoecer a gente adoece. Então, eu vou falar brevemente da minha experiência pessoal. Eu atualmente, né, até era um pouco por isso que eu não tinha pensado em não fazer PowerPoint, quando a gente conversou, a Julieta falou, não, tem que fazer PowerPoint. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o PowerPoint. E por quê? Porque eu estou com uma deficiência visual severa, por conta de uma degeneração macular, que o nome do diagnóstico é degeneração macular relacionada à idade. É um fenômeno não, vamos dizer, de causa desconhecida, e que é relacionado à idade. E eu agradeço essa oportunidade que a vida me deu, porque graças à diminuição da minha visão física, eu pude descobrir coisas muito interessantes experimentalmente. Primeiro, que o olho é uma parte da visão, o cérebro é uma outra parte muito importante. Segundo, que eu enxergando menos, a minha sensibilidade aumentou e eu passei a ser uma pessoa mais perceptiva, né? De apreender os fenômenos. E aí me vejo né, concordando com o Antoine Saint-Exupéry na fala do Pequeno Príncipe, né? Que a gente só vê realmente com o coração, o invisível, né, as outras coisas são invisíveis, né, aos olhos físicos. E eu estou vivendo concretamente essa experiência, né? Então, a doença, se bem encarada, é sempre uma oportunidade, né? E aí isso nos traz para o tema do momento, né, que é a pandemia. Eu não sei se todos e todas têm essa compreensão, mas, assim, todas as pandemias mais recentes, pelo menos que a gente tem acesso histórico a elas, foram originadas de vírus nascidos em vida em situação de desrespeito, né? Então, em granjas de criação de frangos, em granjas de criação de suínos, no Oriente, entre os camelos, que é uma espécie também bastante escravizada, né? Não sei se vocês sabem, mas camelos hoje precisam da ajuda humana para copular. Então, são formas de vida em condição de profundo desrespeito e que, assim, essas células emitem os vírus. Vírus, na verdade, né, como diz o Maturana, não é um ser vivo, porque ele não tem autopoiese, né? Ele não é capaz de se reproduzir. Ele eu acho que, comparando com a nossa modernidade digital, o vírus seria análogo a um pendrive. Ele é um pacote de informação. Se ele não for inserido em algum um computador, enfim, em algum aparelho, essa informação não é veiculada. Então, o vírus é isso. Ele é um panfleto da vida no planeta, tentando ser escutado, ser reconhecido, ser lido pelo maior número possível de seres vivos no planeta. E é o que está acontecendo nessa atual pandemia. Vejam como assim, a estratégia da natureza parou o planeta, né? E como isso é forte.
Isso a gente vai falar um pouquinho mais, a importância dessa cascata, né? Que, por exemplo, Platão já falava, Pitágoras, né? De que, assim, há uma maquete perfeita de realidade, que Platão chamava de mundo das ideias, e que cursa por meio de várias dimensões até a manifestação, até a concretização. E é isso que a gente tem utilizado nas nossas, no entendimento da saúde, inicialmente com a população idosa, mas isso se estendeu. Então, esse modelo foi um modelo que eu, inclusive, recebi pessoalmente do Amit Goswami, que é um amigo nosso, professor da Universidade de Oregon. Depois ele publicou isso em livro e tudo. Mas o modelo parte de uma dimensão física, que diz respeito aos nossos órgãos físicos, uma dimensão metabólica, que essa já foi uma mudança que a gente fez, o Amit não usa esse termo metabólico, porque realmente para ele, como físico e filósofo, é tudo a mesma coisa. Mas para nós, do ponto de vista das intervenções, isso faz uma diferença. Então, enquanto a dimensão física é física localizada, a dimensão metabólica já é física, é um líquido, é um fluido não localizado, né? Que comunica todas essas partes localizadas. E daí você vem uma dimensão importantíssima, que é a dimensão vital, que ela é quase concreta, tanto é que você olha para uma pessoa e fala, hoje você não dormiu bem. Por que você está falando isso? Porque você está fazendo um diagnóstico vital dessa pessoa. Ou você escolhe um animalzinho numa ninhada pela vitalidade, né? Então, todos nós somos sensíveis e percebemos a vitalidade do outro em nós, mas não existe um vitalômetro que meça essa vitalidade. Acima da dimensão vital, a gente tem a dimensão mental, que diz respeito às nossas emoções e pensamentos, e a dimensão supramental, que diz respeito ao nosso contato com esse mundo, com a fonte, o nome que a gente queira dar, por meio da intuição. E a gente tornou esse modelo prático do ponto de vista da praxis médica cotidiana. Então, quando a gente pensa no vírus, na verdade, quem está morrendo? Por que o vírus teve uma ação tão impactante mais nos idosos? Porque quanto mais a gente vive, mais a gente tem a chance de deteriorar os nossos hábitos diários, o nosso estilo de vida. Então, aquela pessoa que tem um estilo de vida muito deteriorado é a pessoa que tem mais doenças crônicas vigentes. Então, na verdade, e é interessante a gente observar que esse vírus não é ele que mata, né? A gravidade da infecção por esse vírus se deve à reação da pessoa, né? Eu tenho uma situação de coronavírus mais ou menos grave, dependendo da cascata inflamatória que eu permito que esse vírus desencadeie em mim. Por isso que se usa corticoide. Corticoide é um anti-inflamatório potente. Então, aqui eu não vou me aprofundar nisso, mas essa apresentação vai ficar disponível, mas fala de cada uma das dimensões com um pouquinho mais de cuidado, eu já falei um pouco delas. E aqui eu vou dar um exemplo de como isso se dá na prática. Então, pegar uma doença crônica, que é a hipertensão arterial, que é uma doença super frequente no nosso meio. A gente obteve esses dados a partir de uma pesquisa que, inclusive, eu apresentei em 2005, no segundo Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, junto com esse modelo que eu estou retomando aqui com vocês. Então, vocês veem que a gente está usando esse modelo há muitos anos, né? E olha que interessante quando a gente olha para a hipertensão arterial. Então, primeiro,
Toda doença crônica nasce de uma desconexão, de uma ruptura de fluxo entre aquilo que a gente pode chamar de dimensão supramental, o espiritual, e a dimensão mental. Né? A função básica da dimensão mental é decodificar o símbolo, né? Aquilo que vem da dimensão supramental. Né? O termo símbolo é o contrário, né, de diábolo. Diábolo é aquele que separa. Símbolo é aquele que reúne. Então, uma dimensão mental que não está a serviço da dimensão espiritual, ela fica à deriva. E no caso em particular da hipertensão arterial, ela se torna uma atitude mental preocupada, que está sempre de olho no futuro. Isso é tão forte que a postura da pessoa muda. Em vez da pessoa estar no eixo da gravidade, ela anterioriza, o que muda toda a sequência de vetores osteomusculares, chegando a ponto de interromper as pausas respiratórias, que são fundamentais para a vida. Uma pessoa com uma respiração sem pausas tem um sono não reparador. Então, na ausência de um sono reparador, ou seja, um sono que não é reparador, o metabolismo, a instância metabólica, fica totalmente poluída. Nesse caso específico, fica com o acúmulo especialmente de uma substância chamada homocisteína, que propicia, que gera condições para que a doença cardiovascular, em particular a hipertensão, aconteça. Então, isso é tão verdadeiro que existem, eu trouxe aqui só 3, mas existem inúmeros trabalhos mostrando que a pessoa que está nessa trajetória, e, portanto, tem hipertensão lá no final e tem distúrbio do sono, né? Tem apneia do sono. Então, o que se indica para a correção da apneia do sono? O CPAP, que é aquela máscara que a pessoa vai dormir com ela, e o que essa máscara faz? Impõe uma respiração rítmica em 4 fases, né? Inspiração, pausa, expiração, pausa, pelo menos pelas 8 horas de sono. O que acontece com essa pessoa? Ela deixa de ser hipertensa. Então, mostrando que essa cascata de causalidade é uma realidade. Quer dizer, mesmo que eu interfira mecanicamente com uma máscara, eu consigo, dali para baixo, resolver o problema. Mas a máscara não torna a pessoa menos preocupada. Então, não resolve para cima. E é aí que a gente descobre que a maturidade é uma fase da vida onde é muito importante a pessoa adentrar a dimensão supramental e, em particular, resgatar o seu propósito de vida. A gente fez um ensaio clínico, que eu vou demonstrar aqui agora, com 140 idosos da periferia de São Paulo, do bairro de São Mateus. E lá ficou muito evidente que esses idosos que aprenderam a meditar e passaram a meditar diariamente, a maioria deles 2 vezes ao dia, se impregnaram do propósito da vida. Mesmo que eles não conseguissem, até por uma questão de escolaridade, né, enunciar isso de uma maneira poética, brilhante, mas eles, assim, ao meditar, mudavam o rumo do seu cotidiano, tomando decisões mais saudáveis. Tudo isso que eu estou falando já faz parte de um capítulo de um livro texto de medicina, que se chama Atualização Terapêutica, está aqui a citação aí embaixo, então mostrando o quanto essa construção teórico-transdisciplinar de abordagem da pessoa já pôde ser incluída em livro-texto de medicina convencional. Né? E, ao fazer esse trabalho, né, esse ensaio clínico, onde a única intervenção que a gente fez foi ensinar a meditação, a gente obteve resultados muito interessantes que eu vou rapidamente mostrar aqui para vocês. Olha só, a gente usou o mesmo modelo
e aqui vocês veem as intervenções que são dirigidas a cada uma das dimensões, e nesse caso, a gente foi lá para o topo da pirâmide, a gente trabalhou basicamente com a dimensão, com a dimensão supramental e a meditação, está aqui, ó. Mas olha que interessante como a gente pode fazer ciência métrica, né? Ciência quantitativa com transdisciplinaridade. A gente usou aqui vários instrumentos, né? Que estão elencados aqui desse lado, para medir as mudanças que aconteceram a partir dessa única intervenção, que foi a meditação, em todas essas dimensões. E isso nos causou uma agradável surpresa, porque, olha só, a gente pôde observar mudanças em cada uma das dimensões. Aqui, memória, humor, são da dimensão mental. A postura, a gente entende que é uma interface entre a dimensão mental e a dimensão vital. Na dimensão vital, houve alteração de hábito intestinal, de respiração, de sono e de disposição, e, para nossa surpresa, houve mudança espontânea de hábitos alimentares. Essa população que a gente atendeu era predominantemente de origem nordestina, que valoriza muito a carne vermelha, e essas pessoas, muitas delas espontaneamente, diminuíram o uso de carne vermelha. E, olha o mais interessante, as doenças crônicas desapareceram em cerca de 50%, desapareceram em cerca de 50% dos casos, e as dores físicas em praticamente 60% dos casos. Quem tiver interesse tem esses depoimentos gravados no nosso site, né, no site do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. E isso demonstra como há uma complexidade, essas várias dimensões, se devidamente enfocadas, culminam com a cura da doença crônica, o que é inédito em medicina convencional. Então, imagine o efeito disso num programa como o Sistema Único de Saúde brasileiro. Porque eu não sei se vocês já pensaram, mas se a gente parte do princípio de que doença crônica não é curável, o sistema só incha, porque as pessoas só entram e nunca saem. Com esse modelo, as pessoas podem entrar com uma doença crônica e sair do sistema de saúde porque se curaram. Então, é uma outra realidade totalmente diferente. E a gente pôde demonstrar, né, em termos do rigor científico que faz parte da transdisciplinaridade, a reprodutibilidade. A gente trabalhou com 2 grupos de 70, e vocês veem aqui, esse é o primeiro grupo, esse é o segundo grupo, e os resultados são estatisticamente equivalentes, ou seja, reproduzindo a técnica, a gente conseguiu reproduzir o resultado. E aí eu queria tocar brevemente nesse olhar de ecologia médica, né? Que é um olhar onde eu entendo a doença como um fenômeno que acontece na pessoa, mas que, na verdade, tem raízes em todo o sistema no qual a pessoa está inserida. E o que a ecologia médica busca? Dar oportunidade ao indivíduo de se reconectar com a sua natureza interior sob a influência da natureza equilibrada. E por isso que a gente mantém atividades dentro da Mata Virgem, né? A gente, hoje, já tem até Congresso Internacional da Medicina da Floresta, demonstrando que, de fato, uma pessoa que permanece 3 a 4 dias numa floresta tem um aumento de 30% a 40% nas células natural killer, que é a organela do nosso corpo que combate as células cancerosas, né? A minha noção de ecologia médica nasceu lá nos anos 80 por um experimento acidental. Eu levei um grupo para a floresta e 4 dessas pessoas tinham câncer com metástases, e elas, em 5 dias de floresta, sumiram as metástases. E eu não entendia isso. Eu falei, bom, tem um milagre aqui que eu vou atrás.
Por isso que a gente criou o Centro de Ecologia Médica numa área de floresta. E hoje, né, hoje eu estou dizendo de uns 10 anos para cá, se reconhece, por meio do estudo chamado banho de floresta, essa importância do estar na floresta como uma maneira de recuperar a saúde. E aqui já existem também trabalhos acadêmicos convencionais, como esse, que fala do quanto a pressão arterial é resultado, né, pode ser modificada por um manejo do ecossistema, né? Então, essa noção sistêmica na saúde tem se expandido. Mas ela só é plena quando a gente adota a atitude transdisciplinar, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu queria deixar bem enfatizado aqui, o quanto a atitude transdisciplinar pode mudar resultados em medicina, como a gente está mostrando aqui. E aqui eu queria enfatizar o papel da vitalidade, que na medicina convencional é desprezada, e aqui a gente percebe como essa vitalidade ela é exatamente o lugar intermediário entre, ó, tá vendo aqui, ó? Ela é exatamente o lugar intermediário entre mental e supramental, que são as dimensões acima, né, que a gente fala relacionadas ao céu, e as dimensões abaixo, né, o metabólico e o físico, relacionadas à Terra. Então, é muito importante, e aí eu, né, recorro aqui à Nelma, né, que a gente faça uma pedagogia da saúde, né? Porque a gente precisa ser responsável pela nossa saúde. Eu não posso dormir mal uma noite e achar que isso é normal. Aliás, as pessoas acham que acordar durante a noite é normal, né? E não é. A gente precisa ter um sono reparador de 6, 7, 8 horas seguidas. Não é para levantar para fazer xixi, não tem isso de... Então, se eu me atenho à vitalidade, eu tenho essa capacidade de me manter saudável, né? De me manter em equilíbrio. E a interação com ambientes naturais faz uma diferença muito grande. Por exemplo, ingerir comida orgânica faz muita diferença. E aí a gente tem essa oportunidade de diferenciar o que é sentimento, que é uma função do sistema nervoso, né, da eferência nervosa parasimpática, que nos leva para dentro. Quando eu tenho um sentimento, eu vou para o meu plano de necessidades. Eu falo, opa, estou precisando de um abraço, estou precisando fazer algo diferente. Enquanto que a emoção me leva para fora, ela me projeta para fora e eu me torno impotente. Eu me esgoto quando projeto em alguém, projeto fora de mim, e promovo a minha doença e não a minha saúde. E esse vitalismo é antigo, né? Aqui a gente está vendo esquemas super precisos, esse no caso é da medicina grega, mas medicina tradicional chinesa e tudo. E a gente pode perguntar, o que aconteceu com a medicina tradicional ocidental, né? Foi queimada pela Inquisição, né? A medicina celta dançou com a Inquisição. Então, hoje, a gente, assim, por um lado, né, tudo tem o seu lado positivo, a gente tem uma medicina da matéria super aprofundada, mas temos que buscar saberes tradicionais no Oriente. E aqui, para finalizar, a gente tem um panorama científico contemporâneo, onde existe esse binômio matéria-energia, muito bem estudado e equacionado pelo Einstein e seus contemporâneos, mas que hoje vem cada vez mais reconhecendo o papel da informação, aquilo que dá forma. Por exemplo, hoje se entende que o sistema imunológico é fundamentalmente um sistema informacional, né? Isso nos remete a saberes tradicionais, né? Como quando se diz que no princípio era o verbo e o verbo se faz carne, eu estou falando de uma informação crística que se densifica na matéria. E acho que a maioria de vocês deve ter tido contato com isso. Em 2012,
foi possível evidenciar experimentalmente o bóson de Higgs, que é chamado de partícula de Deus. Por quê? Porque é uma matéria luminosa, uma matéria sutil, que constrói as maquetes perfeitas do que os antigos, a tradição chamava de paraíso, Shambhala, Nirvana, etc. Hoje, em física quântica moderna, isso chama campo de Higgs. Então, a gente tem essa experiência muito interessante que todo gestor que aprende a meditar tende a produzir projetos naturalmente sustentáveis. Porque ao meditar, ele vai lá beber na fonte da perfeição. E daí ele traz para a realidade essa intuição, essa impressão que ele teve no momento em que meditou. E quanto mais a gente medita, mais a gente fica em estado meditativo ao longo do dia, né? Então, é interessante a gente levar isso em conta e entender que a ciência só pode abarcar isso se adotar uma atitude transdisciplinar, porque, né, se eu mantenho uma ciência reduzida à matéria, que não leva em conta a complexidade, a gente não alcança isso. Nesses nossos ambulatórios, a gente precisou adotar, para alcançar um diagnóstico supradisciplinar, porque, não sei se vocês já viveram isso, mas a disciplinaridade nos impregna, né? Durante muito tempo, mais de 10 anos, nós éramos um grupo multiprofissional, né? Médico, fisioterapeuta, nutricionista, e a gente sentava em volta de uma mesa querendo olhar a inteireza daquela pessoa que a gente estava se propondo a tratar. E a nossa disciplinaridade não permitia, né? Por mais que eu quisesse falar da inteireza de alguém, eu falava da hipertensão arterial, eu falava do diabetes. A nutricionista da mesma forma, o fisioterapeuta. Até que um dia a gente teve a ideia de aplicar a metodologia fenomenológica e expressar aquela pessoa que nós, enquanto equipe, estávamos conhecendo, que nos buscava para se curar, em cores e formas. E aí a gente alcançou um lugar de consenso supradisciplinar. E desse lugar, estruturar uma proposta terapêutica ficou muito mais fácil e eficiente. A gente chamou isso de ambulatório de apoio à reconexão, né? Ambulatório transdisciplinar de apoio à reconexão. E os resultados são muito interessantes. Uma hora, talvez, quem sabe no congresso presencial, a gente possa aprofundar esses resultados. Peraí. Tem alguma coisa. E a gente busca aqui, a gente entende que a saúde que a gente precisaria trabalhar é uma saúde da simplicidade, é uma saúde que tem soluções de vida. E a gente está sendo submetido a uma medicina de soluções de morte, né? A ideia é sempre matar alguma coisa. E isso não é equilibrado, isso não dá certo. Então, a gente tem trabalhado nessa direção de uma medicina da vida, né? Que é muito simples, né? E aí, fiz aqui uma série de desdobramentos práticos, né? A gente já criou programa, uma que é meio menina dos olhos da gente, é um programa de formação de líderes organizacionais, monitores de bem-estar. Então, você auxilia a pessoa que está num papel de liderança a reconhecer que ser líder é servir e como ela pode se instrumentar para ser uma melhor servidora dos seus liderados. Aqui tem várias outras coisas, como isso daqui vai ficar disponível, precisamos nos atentar agora. E eu queria agradecer essa enorme oportunidade de passar essa tarde aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Foi importante a sua fala desse congresso e uma contribuição de grande relevância, tenho certeza.